Os motoristas pagam pedágios em 11 pontos da BR-040 até Minas. Carros de passeio pagam R$ 5,30 nesses pontos em que tem pedágios. Cristalina, Paracatu, Cristalina, Goiás, né? Paracatu já em Minas, Lagoa Grande, João Pinheiro, São Gonçalo do Abaeté, Felixlândia, Curvelo, Capim Branco, Itabirito, Conselheiro Lafayette até Barbacena. São 11 praças. Essa cobrança de pedágios vem de 2015 na 040, mas você vai ver agora que a duplicação prometida ficou no papel e outras melhorias também. A BR-040 é a principal ligação do Distrito Federal com a região sudeste do Brasil. É usada diariamente também por milhares de moradores do entorno sul, onde ficam a cidade ocidental, Valparaíso, Jardim Ingá e Lusiânia. A BR toda tem mais de 1.200 quilômetros de extensão, até o Rio de Janeiro. O trecho entre Brasília e Juiz de Fora, em Minas Gerais, de 936 quilômetros, é administrado por meio de uma concessão, vencida pelo consórcio Via 040, desde 2013. A promessa para os motoristas na época era de que a cobrança de pedágio permitiria investimentos principalmente na duplicação e na segurança da via. Mas este relatório do Tribunal de Contas da União aponta que a promessa não foi cumprida. Segundo a auditoria feita 5 anos depois da concessão, a empresa duplicou apenas 60 quilômetros dos mais de 258 previstos para aquele período. Não fez qualquer obra para incluir novas faixas nos trechos mais largos da via. Não fez ao menos 23 obras, como vias marginais, acessos e melhorias do traçado. Não construiu 6 passarelas previstas no contrato e não corrigiu problemas como desníveis em 149 quilômetros do trajeto. E mesmo descumprindo as cláusulas do contrato, o preço do pedágio ficou mais caro. A concessionária reajustou a tarifa em cerca de 20% acima da inflação. Os técnicos do TCU também apontam que as obras de duplicação feitas até agora tinham como prioridade justamente as áreas onde foram construídas as praças do pedágio. A Via 040 pediu à Agência Nacional de Transportes Terrestres para devolver a concessão ainda em 2017. A estimativa é que uma nova licitação para o trecho até Juiz de Fora fique pronta só no ano que vem. Enquanto isso, o consórcio continua administrando a via por meio de um termo aditivo. A situação precária dessa concessão foi tema desta audiência na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. Ao ser questionado sobre o motivo de o consórcio não ter cumprido a maioria das obras previstas, o representante da Via 040 culpou a crise econômica. Nós tínhamos um crescimento estimado aí de 3,5% na época lá em 2013 e acabou não se concretizando. Pelo contrário, houve um encolhimento do PIB de 7%, como já foi dito, uma crise de 15, 16%, e isso sim afetou as projeções de arrecadação da concessionária. As linhas de crédito especiais, como já foi dito, também não foram conseguidas. E, a partir daí, entrou-se num problema não só da 040, mas um problema do setor que acabou aí culminando com o pedido da relicitação. Uma lei de 2017 proíbe que o mesmo consórcio participe da nova licitação, mas prevê que quem assumir o negócio pague indenizações por eventuais melhorias já feitas. Hoje, segundo cálculos da ANTT, essa indenização à Via 040 poderia chegar a 1 bilhão e 700 milhões de reais. O presidente da Comissão de Controle da Câmara quer o contrário, que a Via 040 seja responsabilizada por não ter feito as obras previstas no contrato. A concessionária, felizmente, vem cobrando pedágio desde 2015 e não fez a duplicação, incluindo a segregação de pistas, que é aquela mureta no meio. Então, ela não fez a duplicação, então tem pontes, muitas passarelas não foram feitas, muitos trevos de acesso às cidades, que tem também um alto índice, inclusive, de acidentes, e que também esses trevos não foram adequados para a BR, inclusive em Belo Horizonte. Ela não duplicou nem 20% do total, não foi duplicado.
Sobre os investimentos na estrada, o representante da Via 040 deu números. Mais de 2 bilhões de reais. É bem menos do que o previsto inicialmente. A concessionária tem que fazer aportes anuais para conseguir fazer a prestação de serviço que tem sido feito, que é a parte de manutenção da rodovia conforme o aditivo de contrato e mais a prestação de serviço de atendimento ao usuário, seja ele de socorro mecânico ou atendimento médico. E esse valor hoje está sendo na ordem de 160 a 180 milhões por ano. E o total já investido na concessão até hoje é em mais de 2 bilhões de reais que já foi colocado nessa concessão, sendo que um total inicialmente previsto lá no início do contrato era de 5,4 bilhões, ou seja, nós já investimos 2 e continuamos tendo aporte dos acionistas. Em nota, a Via 040 informou também que, apesar das dificuldades financeiras, fez importantes investimentos na rodovia, duplicou 73 quilômetros, recuperou parte do asfalto, instalou mais de 20 mil novas placas, fora atendimentos aos usuários. Segundo a empresa, a rodovia está hoje em condições muito melhores e que atendeu todos os requisitos legais para a assinatura do aditivo contratual vigente e da relicitação dessa concessão. Já a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, informou que autuou a Via 040 pelo descumprimento de parâmetros de desempenho, de pavimento, sinalização, drenagem, duplicação, entre outros. A ANTT diz que também aprovou um termo aditivo no contrato para garantir a execução dos investimentos essenciais e a segurança dos usuários e intensificou a fiscalização na rodovia.